Graças a Deus, amados. Amém. Muito bom estar aqui com vocês. Abram sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Primeiro Coríntios 15. Pode baixar um pouquinho esse retorno aqui para mim? Primeiro Coríntios 15, 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda tempestade, e toda potestade e força. Vamos curvar nossas cabeças. Pai, graças te damos, Senhor, porque essa noite é a noite onde o Espírito vai ensinar. Traga a nossa mente cativa a este lugar. Satanás, você não tem nenhuma autoridade, nenhum poder para desviar da nossa mente aquilo que o Espírito vai tratar com cada um aqui essa noite. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero falar essa noite com vocês acerca de um assunto que não é tão falado na igreja, difundido, mas que nós lemos o tempo inteiro, não é nada desconhecido. E eu estou fazendo um estudo sobre isso e eu quero trazer algumas coisas que o Espírito vem compartilhando comigo. Amém? Muitos me conhecem, quase todos me conhecem aqui. Eu sou um ministro itinerante, tenho viajado pelo mundo pregando essa palavra, e eu tenho tido experiências maravilhosas andando pela terra. E queridos, eu passei por várias nações, eu passei por vários lugares, e que chamaram, cada lugar vem me chamando a atenção de alguma forma. Eu passei por muitos lugares que vem me chamando a atenção. Cada lugar tem sua característica própria, cada lugar tem sua cultura, cada lugar tem o seu povo, cada lugar que eu passei tem costumes. E eu vim observando em cada lugar do mundo que eu passei, e vim observando os governos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite, sobre os governos. Não é uma aula de história, embora você pode encarar como uma aula de história também, tá? E eu tive por várias nações, e eu vi vários tipos de governo, queridos. E eu vi vários tipos de governo, queridos. E vendo esses governos, eu comecei a preparar um estudo, um seminário sobre isso. E eu quero partilhar com vocês, amém? E então, eu tive em alguns lugares bem inusitados. O penúltimo lugar que eu tive foi o Japão. E eu fui pregar essa palavra lá naquele lugar, e eu reparei algumas coisas naquele povo. O povo japonês, ele é controlado por um império, o governo no sistema de império. Embora seja mais tradição hoje, porque eles também têm um presidente, mas ainda o imperialismo ainda está enraizado naquele povo. E eu pude notar algumas características daquele povo. E o que foi que eu vi no império? Quando eu vi as características do povo, eu fui estudar o que cada governo faz com o seu povo. E eu fui ver o que o império faz, como se constitui o império. O império geralmente é tomado à força. É um governo que geralmente é tomado à força, por golpe militar, onde a população local quase sempre é aniquilada e prevalece a força do imperador. Então, é uma das características do império. Ele geralmente é tomado à força. O imperador sempre é uma pessoa impiedosa. Ele impõe um governo de medo, e aniquila matam aqueles que se opõem às suas regras. Isso é o império. O povo tem características
bem similares. Geralmente, o povo é triste, é um povo derrotado, que não enxerga perspectiva de avanço, e a única coisa que eles desfrutam é do medo e do terror imposto pelo imperador. Eu observei isso no Japão, queridos. É uma característica do povo. Eles são pessoas extremamente opressas. É o maior índice de suicídio da terra, está no Japão e na Suíça, né? Na Suíça por conta do Deus desse século, por conta do dinheiro. E no Japão por conta da cultura de vergonha que eles têm imposta pelo imperador. Então é um povo extremamente oprimido, é um povo sofrido. Passei quase um mês lá no Japão e eu pude ver o que aquele povo, o que é um governo imperialista, o que é um império. Eu tive também na África, num país, num dos países da África, aonde eu presenciei o comunismo. Tá? Comunismo ou socialismo. E também observei, né, algumas características do comunismo. É um governo que também é tomado por meios ilícitos, geralmente por golpe militar. Eles pregam uma falsa promessa de igualdade social. Porém, os proveitos e privilégios sempre atingem diretamente os governos e nunca o povo. As características do povo: é um povo triste, opresso, nunca consegue avançar, dificilmente conquista algo e sempre vivem no terror e no medo. Na África eu pude ver isso assim tremendamente. Eu passei por 5 países na África, tá? E lá no continente africano, e eu pude ver o que é o comunismo. Não é uma coisa boa. As pessoas não conseguem avançar. A gente tira pelo governo de Fidel Castro, onde os carros mais novos no governo de Fidel Castro, né, eram os carros de 1950. Então ninguém tem direito a nada. E se alguém tenta alguma coisa, o governo geralmente mata. Então é um governo não humano. E eu vivo num país da República, onde nós temos um governo, um presidente, o país republicano como o nosso, né? O governo é escolhido pelo povo e para o povo, e se assemelha muito com o governo monárquico. Porém, sempre é regido por cabeças diferentes e em curto período de tempo. O povo consegue conquistar, tem voz, porém fica refém de um sistema muitas vezes ineficiente. As características do povo: é um povo que tem liberdade, é um povo batalhador, é um povo conquistador, porém desprotegido pelas próprias leis que o próprio povo redige. Esse é o nosso país. Mas também, queridos, eu estive num governo, eu estive durante quase 40 dias na Inglaterra, pregando para aquele povo. E lá na Inglaterra, o governo é monárquico, é governo de rei. Na Inglaterra, no caso, é uma rainha que governa, mas o governo é o mesmo. E é sobre esse governo